Olá, começando mais um Falando de Saúde. Hoje eu vou entrevistar a doutora Ana Lúcia Flores, ela que é gastro, e vamos discutir sobre incontinência fecal e gases. Olá, doutora Ana Lúcia Flores, como vai? Tudo bem, Cláudia. Doutora, vamos falar então sobre um tema aí que assusta, choca e espanta as pessoas, né? Que é incontinência fecal e gases, é isso, doutora? Isso. E doutora, tem muita gente que tem isso mesmo? Tem muita gente. A gente até não achava que era tanto, mas tem muita gente que tem, principalmente mulheres. Que dó, doutora. E o que causa isso, então, mais nas mulheres do que nos homens? É mais comum em mulheres, principalmente pela, número de gravidezes prévias, não só se é parto normal ou cesariana, mas principalmente pelo número de gravidezes, se aumentou muito o peso durante a gravidez ou não, se tem alguma cirurgia ginecológica junto. Por exemplo, aumenta a probabilidade em quem já teve alguma gravidez, principalmente parto normal, e depois de algum tempo faz esterectomia ou perineoplastia, aumenta a probabilidade com a própria idade, porque pela diminuição de hormônios acaba diminuindo, digamos assim, a tensão da musculatura. Então acaba toda a musculatura do períneo ficando um pouco mais flácida, e isso acontece mais na mulher, um pouco mais frequente do que no homem. Então, normalmente é mais frequente, acaba sendo um pouco mais frequente em mulheres do que em homens. Ei, doutora, além das gravidezes, ainda mais esse problema ainda, né, doutora? Fazer o quê, né? Doutora Ana Lúcia, aquele paciente, né, que tanto pode ser o homem quanto a mulher, que, por exemplo, trabalha fora e não consegue ir no banheiro, né, digamos, para evacuar. Este paciente, ele pode ter mais esse problema no futuro da vida dele? Ele pode ter mais alguns problemas intestinais, não necessariamente ou evacuatórios, não assim exatamente ou somente incontinência. Ele pode ter a evacuação dissinérgica também, que é uma outra alteração que ele acaba tendo muito mais dificuldade para evacuar. Então é aquele que, com o passar do tempo, de tanto acabar segurando, numa idade depois mais avançada, é aquele que diz, mas eu não consigo ir no banheiro, eu tento fazer esforço, eu não consigo evacuar. Quando consigo evacuar são as fezes mais estreitinhas, tipo uma fitinha, e tem que quase ter um parto no banheiro. Então, assim, por que isso pode acontecer? Aí, nesses casos, normalmente a evacuação dissinérgica, que a gente chama, é aquele que quer tentar conseguir relaxar a musculatura anal para evacuar e não consegue, ele faz um movimento contrário. Então, em vez dele relaxar a musculatura, ele contrai a musculatura, sem notar, porque ele passa a fazer isso automático de tanto que ele fez a vida inteira segurando para evacuar. Então é mais comum essa outra, digamos, a outra extremidade, digamos, dos distúrbios evacuatórios, né? Então ele acaba tendo uma dificuldade maior para conseguir evacuar. Tem alguns pacientes que desenvolvem incontinência com o passar do tempo? Tem, mas são aqueles que aí normalmente acabam tendo uma incontinência paradoxal, que a gente chama, que é aquele que não é porque a musculatura do períneo está mais flácida, é aquele que, como as fezes estão mais endurecidas, ele não consegue relaxar a musculatura, faz como se fosse, digamos, se desse para ficar mais fácil de entender, como se fosse uma rolha de fezes na parte final do reto. Então, como o intestino é como se fosse uma bexiguinha, quando fica aquela rolha que tampa ali a saída, é como se ele dilatasse um pouquinho ao redor. Então as fezes que estão vindo atrás, elas escorrem pelo ladinho e a pessoa não nota. Então acaba tendo um pouco de incontinência. Mas aí é mais comum até em crianças ou jovens do que em pessoas em idade produtiva ou idosos mesmo.
Doutor, e existe tratamento para este problema? Existe. Hoje em dia, sim, tem várias possibilidades de tratamento. Os principais são, claro, alteração na dieta, dependendo do tipo, se é mais esse quadro da constipação ou se é mais o quadro da incontinência mesmo, modificando o tipo da alimentação, usando uma alimentação com mais fibra, que ela vai servir para os dois casos, no sentido de aumentar o bolo fecal e deixar as fezes mais macias, acaba facilitando, tanto para quem tem dificuldade para conseguir evacuar com menos esforço, menos dificuldade, e para quem tem incontinência, de não deixar aquelas fezes tão líquidas e perder tanto. Então, ele controla um pouquinho melhor essa parte. E principalmente hoje em dia fisioterapia, Sim. que é o biofeedback que a gente chama, que são exercícios dependendo do quadro, com eletroestimulação ou não, que vão fortificar determinadas áreas das musculaturas que precisam, ou fortificar o músculo, ou aumentar a sensibilidade, que tem pessoas que têm incontinência, não porque elas não têm a musculatura adequada, Sim. mas porque elas não sentem as fezes chegando no reto como deveria. Entendi. Então tem algum problema de inervação daquela parte do períneo. Então quando elas sentirem as fezes chegando, já escapou um pouquinho. Então quando elas sentem, elas até conseguem reter. Sim. E não perder mais. Mas naquele momento, como sentiu um pouquinho depois, um pouquinho já perdeu. Então acaba limitando a qualidade de vida. Com certeza, né? Também, né? Então assim, com a fisioterapia, a gente consegue melhorar bem esse quadro, ou pelo menos satisfatório, voltar ao normal. É difícil, dependendo do quadro, principalmente se alguma sensibilidade no sentido da inervação, só com dieta ou com biofeedback, com a fisioterapia, mas consegue melhorar a grande maioria substancialmente, não é? Que já não dá tanto problema depois. Então a fisioterapia tem como melhorar a força da musculatura, Sim. Tem como melhorar a sensibilidade. Então assim, tem vários fatores ou vários pontos ali Sim. que o fisioterapeuta especialista nessa parte, digamos assim, de períneo, tanto a parte de incontinência fecal quanto urinária, que pode acontecer junto, Sim. eles conseguem melhorar bastante. Doutora Ana Lúcia, este paciente, né, que a doutora acompanha, ele não pode, no caso, fugir do médico ou da médica, né? Porque daí acaba, tudo que ele conquistou de bom acaba se perdendo pela fuga, né, do médico, né? Ah, sim. Isso tem que ser aí, digamos assim, um acompanhamento Sim. mais contínuo, né? Então, assim, para estar sempre acompanhando o momento que diminuiu a sensibilidade de novo, ou diminuiu a parte da musculatura de novo, a gente faz encaminha para mais algumas sessões de fisioterapia, dependendo do quadro. Se é um quadro, digamos, neurológico mais importante, tem como até acompanhar, como fazer. Antes não tinha em Maringá como ser feito, agora já tem, de fazer o marca-passo sacral para tentar melhorar a sensibilidade, melhorar esse quadro evacuatório. Claro que são situações muito pontuais, Sim. limitadas, mas a gente já tem uma possibilidade boa de tratamento. Tem alguns casos que precisam cirurgia, porque pode acontecer incontinência por uma retocele, então uma hérnia da musculatura do reto, Sim. que pode estar junto com algum quadro de prolapso do útero, bexiga ou não. Então, assim, tudo a gente consegue melhorar substancialmente. Doutora Ana Lúcia, o que é muito importante também é o apoio da família, né? E de quem é responsável por esse paciente. Porque, de repente, o próprio paciente, ele não tem mais nem noção, né, do quanto ele precisa de ajuda. E a importância, né, do apoio da família neste momento, né? Ah, sim. Uma coisa que a gente nota, principalmente porque acaba sendo a maior parte dos pacientes acabam sendo mulheres Sim. e com uma idade
mais avançada, é que a família às vezes considera como é normal não tem mais jeito, né? acontecer, não tem outra chance. Sim. E às vezes o próprio paciente ou a própria paciente fica com vergonha de falar, né, com a família e dizer que está acontecendo tal problema, porque tudo é considerado, é normal pela idade, é normal pela idade, isso pode acontecer pela idade. Então, assim, tudo é considerado culpa da idade, como se nada pudesse ser resolvido melhorado, né? ou melhorado quando a gente envelhece. Verdade. E hoje em dia, cada vez mais, o que a gente tem visto? Qualidade de vida. A qualidade de vida. Sim. E assim, pessoas de terceira idade com cada vez mais uma, digamos assim, uma estimativa de vida mais muito alta. maior, Sim. muito mais alta do que a gente tinha antes. Verdade. Hoje em dia, ver pessoas com 80 anos 90 estão fazendo 90 anos, dirigindo e vivendo tranquila. Fazendo atividade física, fazendo até academia, fazendo provas de natação, dança, tudo. Vai limitar a qualidade de vida por causa de uma incontinência? Não, claro tem como melhorar Sim. muito isso. Então, assim, só que a maioria tem vergonha. Então, a gente sabe que às vezes chega no consultório e diz, doutora, ainda bem que a senhora é mulher, que eu fico com menos vergonha de falar o problema. Aí quando a gente explica como que é feito o exame para avaliar isso, mas eu já fiz colonoscopia. Como que na colonoscopia não mostrou? Eu disse porque a colonoscopia não vai conseguir melhorar isso. Sim. O objetivo da colonoscopia é outro. É só o exame, né? É avaliar todo o interior do intestino grosso. Sim. Então, ver se tem alguma inflamação, se tem algum pólipo, algum divertículo, algum tumor. Não é o mesmo que a gente avalia a incontinência. Com a incontinência, a manometria no retal. Um dos principais que a gente faz. Então, até a gente conseguir explicar do jeito que é feito, e que aí a gente faz, que são... por exemplo, lá no consultório, que sou eu que faço, que é acompanhante, a auxiliar que faz também é mulher. Eu disse que deixa mais tranquilo, a gente consegue um pouquinho mais fácil. Não é que ainda assim seja fácil, ainda assim é um pouco mais difícil até o paciente conseguir relaxar e a gente conseguir fazer tranquilo o exame. Mas ainda assim é difícil. Então, se para chegar e fazer o exame já é difícil, até chegar é muito mais difícil ainda. Eu imagino. Mas, doutora, muito obrigada pela sua presença, né, aqui no Falando de Saúde e que em breve a gente possa falar com a doutora novamente. Então tá joia. Obrigada. Muito obrigada. E a vocês que nos acompanharam em mais este Falando de Saúde, tema delicado. Imagino que em tua família ou entre os amigos possa ter alguém com este problema, mas mais delicado ainda, que o paciente não conta que sofre de incontinência fecal e gases. Procura ajuda médica, agenda uma consulta. Obrigada e até o próximo.